Olá, tenho observado o noticiário desta semana em torno da disputa pela primazia da primeira vacina contra o coronavírus. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro e seu assistente militar, o general Pazuello, não se chama mesmo? Não importa, ninguém na história do Brasil vai se lembrar do seu nome. Melhor para ele, porque está jogando um papel ridículo, patético, serviçal, diante de um presidente que não tem a menor ideia do que significa conduzir uma república como a do Brasil. E do outro lado, João Dória Júnior, governador de São Paulo. Muito interessante que Dória e Bolsonaro foram eleitos na onda da nova política. Nova política. Essa é a nova política. Essa disputa patética, bizarra, de dois adolescentes, como aqueles antigos, como se dizia, concurso de pipoca, né? Ou com aquelas brincadeiras no campinho de futebol, em que dois moleques brigavam e um terceiro punha a mão no meio e falava: quem cuspir aqui ganha a briga. Parece isso. João Dória anuncia que vai oferecer a vacina Coronavac no dia 25 de janeiro. Muito a propósito, 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, um feriado muito apreciado pelos paulistanos e por muita gente que viaja até a capital de São Paulo, não em tempo de pandemia, claro, para conhecer os restaurantes, os teatros, etc. João Dória escolheu o dia 25 de janeiro por uma questão política. Imediatamente o presidente Jair Bolsonaro reage e diz que sim, vai ser distribuída a vacina desde que a Anvisa autorize. A Anvisa é minha, a Anvisa é dele. A Anvisa está instrumentalizada. Várias diretorias técnicas foram ocupadas por soldados, por militares indicados pelo presidente da República. É uma disputa patética, porque é um tipo de política primária, primitiva, infantil, que jamais seria imaginada no tempo de um Ulisses Guimarães, ou mesmo no tempo de um José Sarney, ou mesmo no tempo de um Lula, de um Fernando Henrique Cardoso, ou de um Antônio Carlos Magalhães. Era política de adultos. Não existe velha política e nova política. Isso foi um engodo que levou à eleição desses dois indivíduos em 2018 e de muitos outros, que surfaram na onda de um moralismo que dizia mais aos sentimentos do que à razão das pessoas. As pessoas acreditaram que um super-herói fosse eleito, conduzido ao poder, e ele poderia então acabar com a corrupção para sempre. Em nome disso, se anunciou uma nova política. Não existe nova política. Existe apenas política e não política. Existe boa política e má política. Sendo que a boa política só se conhece pelos seus resultados, assim como a má política. E o pior que pode haver é a não política, que é o que está sendo chamado aqui de nova política. Esses dois protagonistas encenam um dos episódios mais grotescos, mais ridículos, mais patéticos da história recente da nossa República. A disputa em torno da vacina, da primazia de aplicar a primeira vacina, não leva em consideração um elemento importantíssimo, que é a ansiedade da sociedade brasileira pelo advento dessa vacina. Quem é que vai controlar as filas? Quem é que vai impedir aquele brasileiro malandro de comprar um lugar na fila, de supostamente acompanhar o vovozinho à vacinação e passar na frente? Esse brasileiro que está acostumado a subornar a guarda de trânsito, a subornar o policial nas estradas,
a subornar o fiscal, a fugir do pagamento dos impostos, como ele vai se comportar? Como essa horda de milhões de cidadãos de segunda categoria vai se comportar no momento de esperar a sua vez? Neste ponto da história, o governo federal deveria ter um plano estratégico profundamente estudado, com dezenas, talvez centenas de especialistas levantando as questões mais absurdas possíveis, porque vai ser um momento de crise. E a gente aprende na gestão de crise que só se previne contra um mau momento se pudermos imaginar esse mau momento. E aquilo que pode ser esperado no primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês da vacinação, é o caos. Se não for tomada uma medida profissional, se não forem ocupados os espaços dos atuais picaretas, dos atuais amadores que foram enfiados no Ministério da Saúde e em outros órgãos que têm a função de aplicar as políticas sanitárias, vai ser um desastre. Fala sério. Botar um general para cuidar da saúde do Brasil no momento de uma pandemia, a mais grave que já afetou a sociedade humana, fala sério. Fala sério.